Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso seminário sobre ética na pesquisa e propriedade intelectual em arquitetura e urbanismo, do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFPA. O evento organizado pelo programa, estando presentes aqui nessa abertura a professora Cibele Miranda, que sou a coordenadora do programa, o professor José Júlio Ferreira Lima, que é o vice-coordenador do programa. Estão aqui também presentes as professoras Cláudia Perdigão, Selma Chaves, e a quem nós saudamos, né, nessa apresentação. E aqui, compondo essa mesa inicial, o professor Dr. Marcelo Vagnotto, que é o diretor de pós-graduação da Propesp, UFPA, e a quem agradecemos ter aceito, né, o nosso convite para participar e para fazer uma fala inicial, né, no nosso seminário. E agradecendo, né, a nossa equipe de organização, nossa comissão de organização, formada pelos doutorandos, Bernadette Beltrão, Catarine Sonier, Euler Santos Arruda, Ingrid Souza, Isabel Nascimento, Laura Costa e Tainá Menezes. Então, professor José Júlio, quiser saudar também os participantes, em seguida nós passamos a palavra ao professor Marcelo Vagnotto. Bem, eu vou rapidamente saudar a todas, a todos, em nome da professora Cibele, das colegas professores, do professor Vagnotto, o nosso convidado internacional aqui hoje, né? Eu estou muito feliz aqui de estar com o professor Paulo Peixoto, desculpe que a gente não se conhece, mas eu acho que é um tema da maior relevância no dia a dia da pesquisa, né? Não é uma coisa longe, pelo contrário, é muito perto de todos nós, na atividade acadêmica quanto na atividade profissional, né? Então, eu acho que a iniciativa, a ideia da professora Cibele foi muito interessante, acredito que estamos dando ali um passo interessante dentro do nosso programa, tá? Eu estou muito feliz da presença dos alunos, das alunas. Enfim, vamos iniciando aqui o nosso evento, que seja o primeiro de vários outros e que a gente possa, na continuidade, ter um percentual cada vez maior de atividades presenciais, né, diante dessa volta agora a essa vida, digamos, quase normal. Então, muito obrigado e a gente continua aqui. Então, com a palavra, o professor Marcelo Vagnotto, diretor de pós-graduação da Propesp. Boa tarde. Gostaria, primeiramente, de saudar a todos e todas, em especial saudar os coordenadores do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, o professor Paulo Peixoto e os demais que se encontram nessa sala virtual ou que estão nos assistindo. Em nome da Propesp e da nossa pró-reitora, professora Iracilda Sampaio, eu gostaria de agradecer o convite para falar na abertura do seminário Ética na Pesquisa e Propriedade Intelectual em Arquitetura e Urbanismo. Como a professora Cibele disse, ela me pediu para falar um pouco a respeito do tema na abertura deste seminário. Então, nada melhor que começar a falar em ciência. A pesquisa científica é a base do que conhecemos como conhecimento humano. Os avanços dessa pesquisa eles são facilmente vistos na nossa volta, como, por exemplo, os avanços tecnológicos. E estes são resultados de um importante fator que está presente nas nossas vidas, que é a ciência em si. Para exemplificar, podemos facilmente nos situar na atual situação pandêmica, que, no caso, infelizmente, a humanidade passa, pois graças aos avanços tecnológicos e os conhecimentos obtidos nas diferentes áreas é que os pesquisadores puderam avançar em tempo recorde na criação de vacinas. No entanto, existem alguns pontos muito importantes que devemos citar em relação ao avanço científico e tecnológico, sendo que estes pontos estão relacionados diretamente com o tema do presente seminário, e assim eu gostaria de ressaltá-los. O primeiro, é claro, está relacionado à ética na pesquisa. Sem ética, as possibilidades que poderíamos enfrentar são realmente imprevisíveis. Contudo, a gente tem que levar em consideração que não basta a ética na criação de um produto,
mas também a ética para o seu uso. Podemos destacar alguns exemplos em cima desse tópico facilmente. Um que nos alarmou tanto no passado, mas infelizmente volta a nos alarmar, que são as armas de destruição em massa. Claro que isso pode ser visto como um exemplo extremo, mas podemos recuar em termos de, entre aspas, catástrofe imediata e pensar em catástrofes que estão começando a se espalhar na nossa sociedade, vide as mudanças climáticas. Mas é justamente para tentarmos evitar estas e outras situações que devemos refletir não somente como pesquisadores, mas também como sociedade, e assim pensarmos a respeito da ética em nosso dia a dia. É por isso que, e outros motivos, que nós temos os nossos comitês de ética, ou seja, agentes de controle social. E é por isso que devemos caminhar de acordo com as regras, tanto para o nosso bem, como, é claro, para o meio ambiente. Dito isto, eu gostaria de citar o segundo ponto, que é justamente a propriedade intelectual que é gerada a partir dos nossos trabalhos. Podemos visualizar a falta de entendimento desse tema no nosso dia a dia. É muito comum ver a propriedade intelectual ela sendo usada de maneira equivocada por muitos. Para isto, é claro, basta uma procura na internet para encontrarmos uma quantidade de problemas atuais causadas pelo uso indevido dos produtos. E eu gostaria de nomear estes produtos como palavras ou ideias, que são, por exemplo, plagiadas em teses e dissertações, que são alguns dos escândalos que, infelizmente, acompanhamos nos últimos anos na imprensa brasileira. A propriedade intelectual e a ética, elas devem caminhar juntas. Assim, para exemplificar, podemos citar aqui um exemplo de plágio. Hoje, muitos softwares são usados para reconhecimento dessas situações de plágios. Alguns, a grande maioria, são pagos. Mas um exemplo desses softwares é o que usamos nas revistas internacionais e nacionais. Por exemplo, como editor de revista, eu tenho acesso a esse tipo de resultado e eu confesso a vocês que, às vezes, o resultado que, quando detectamos plágios, é, às vezes, impressionante, inclusive o autoplágio. Por fim, então, eu gostaria de salientar a nossa própria propriedade intelectual, isto é, a nossa produção na UFPA. Primeiro, em termos de disciplinas. Da mesma forma que produzimos produtos ou artigos, nós devemos olhar para o que ensinamos em sala de aula, pois nossas disciplinas elas podem conter também a propriedade intelectual. A professora Cibele deve lembrar que nós fizemos um levantamento ano passado sobre quais disciplinas, por exemplo, tinham propriedade intelectual. O levantamento que fizemos, nós conseguimos detectar que aproximadamente 160 disciplinas têm caráter de inovação, 5 de caráter de empreendedorismo e 44 de propriedade intelectual. Da mesma forma, citar as nossas publicações, as nossas patentes, nossos programas computacionais que são produzidos na UFPA. Por exemplo, de acordo com o software Stella Expert, que ele retira os nossos dados dos nossos currículos Lattes, e quando digo nossos dados, incluem os professores e os técnicos. No último quadriênio, de 17 a 20, a quantidade de produtos da UFPA foi superior a 10 mil. Isto, imaginem tudo que é colocado nos currículos Lattes dos nossos professores e técnicos. Por exemplo, capítulos de livro foram mais de 5 mil. Em termos de patentes e registros, assim como os programas de computador, isso mais de 150 cada nesse último quadriênio. Simplesmente pensemos nisso, nesses números, sejam eles de artigos a livros, patentes a programas, ou simplesmente como disciplina, como propriedade intelectual. Ou seja, nada melhor que acabar esta fala demonstrando o valor da nossa universidade para o tema do atual seminário, que é na UFPA a gente produz propriedade intelectual com ética. Eu desejo, então, um ótimo seminário a todos os participantes e obrigado novamente pelo convite. Muito obrigada, professor Marcelo Pagnotto, pela sua fala. Então, consideramos aberto o nosso seminário de Ética na Pesquisa e Propriedade Intelectual em Arquitetura e Urbanismo. E assim passamos à conferência do professor Paulo Peixoto, que está aqui presente,
e pode começar a compartilhar os seus slides. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Vou fazer só uma breve apresentação do professor Paulo. Paulo Peixoto é professor associado com agregação da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, pesquisador do Centro de Estudos Sociais, integrando o núcleo Cidades, Cultura e Arquitetura. Faz parte do Instituto Internacional para a Pesquisa e Ação sobre Fraude Acadêmica e Plágio, é membro da direção do Grupo de Pesquisa Arte, Cultura e Poder, no CNPq com a UERJ, universidade onde foi professor visitante em 2014. Participa do Grupo de Pesquisa Geografia, Turismo e Patrimônio Cultural com a Unicamp, é colaborador do Grupo de Pesquisa Laboratório de Estudos Urbanos e Culturais e do Grupo de Pesquisa Cidade, Cultura e Diferença com a Univille. Então, ele tem ampla participação em pesquisas com universidades brasileiras. Integra e coordena o Observatório das Políticas de Educação e Informação no Centro de Estudos Sociais. Desempenha a função de provedor do estudante da Universidade de Coimbra e é presidente da direção da Associação Portuguesa de Sociologia. Tem doutorado em Sociologia pela Universidade de Coimbra, licenciado e mestre em Sociologia pela Universidade de Coimbra. Executa atualmente projetos de investigação sobre patrimônio e turismo e sobre ensino superior. Desenvolve atividades de extensão coordenando a avaliação de projetos de intervenção social e de políticas públicas. Tem desempenhado diversas funções de gestão do Centro de Estudos Sociais na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Os interesses atuais de investigação centram-se nos domínios das cidades, culturas urbanas, patrimônio, turismo, mobilidade, ensino superior e políticas de educação e ciência. Portanto, a palavra é sua, professor Paulo Peixoto, com quem eu tive a oportunidade de conviver durante um breve período no Centro de Estudos Sociais, quando eu fui bolsista, para jovens investigadores, e é um prazer vê-lo novamente. Verdade, há mais de 10 anos. Igualmente, o prazer é meu, eu agradeço o convite que me fizeram para participar nesse evento, e o que eu quero fazer aqui em primeiro lugar é deixar expressa a minha satisfação pessoal e institucional por participar nesse evento e por me darem o prazer e a oportunidade de proferir o seminário de abertura, do novo ano letivo do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo. E agradeço muito particularmente à professora Cibele Salvador Miranda, mas também aos coordenadores do programa de pós-graduação e os coordenadores desse evento, e aos representantes das instituições responsáveis, e genericamente agradeço à Universidade Federal do Pará, onde já estive em 2010, pelo menos uma vez que me recordo, em 2010, não sei se depois disso voltei a estar. Viajo muito para o Brasil e às vezes já tenho um pouquinho de dificuldade em saber onde estive exatamente nos últimos tempos. É um prazer partilhar convosco algumas reflexões sobre ética na pesquisa, o desafio que me foi aqui lançado. Mas queria também deixar aqui um abraço caloroso a todas as participantes e a todos os participantes nesse seminário, e de uma forma particular também aos demais oradores que vão estar presentes nesses 2 dias de seminário, que é um tema, como aqui deixaram bem vincado José Júlio Lima e Marcelo Valinotto, é um tema transversal e é um tema muito atual e muito importante no seio da universidade, no seio da pesquisa académica, e portanto quero deixar aqui também esse abraço aos demais oradores nesse seminário. Depois quero dizer,
para começar, que eu sou de formação, eu sou sociólogo. E é um pouco como sociólogo que eu olho para essas questões. Sou também membro dessa instituição que está aí referenciada, que é o Instituto Internacional de Pesquisa e Ação sobre Fraude Académica e Plágio, que é um instituto sediado em Genebra, na Suíça, e onde a gente se preocupa em difundir as questões da ética na pesquisa e em combater a fraude e o plágio no mundo académico. É um instituto que organiza escolas de verão, que trabalha com pesquisadores e com estudantes que estão fazendo doutorado e com diretores de escolas de doutorado, e portanto é um pouco a partir dessa posição que eu me situo aqui. Por outro lado, sou também pesquisador e sou coordenador de projetos de pesquisa e de equipas de pesquisa, e nessa dimensão tenho também essa preocupação com a ética na pesquisa. Então eu gostaria de começar dizendo que, independentemente da natureza do trabalho académico que vocês façam ou que a gente faça, seja como estudantes de doutorado, seja como pesquisadores, há um conjunto, há uma série de desafios éticos que são comuns a vários tipos de pesquisa, quer essa pesquisa seja feita na área da arquitetura, quer seja feita na área da medicina, quer seja feita na área da sociologia. Esses desafios éticos, eles são comuns e são transversais, e eles delimitam, de alguma forma, delimitam e definem o que podemos chamar ou o que eu gosto de chamar do contexto social da pesquisa. E é um pouco sobre esse contexto social da pesquisa que eu gostaria de situar inicialmente minha fala aqui. O contexto social da pesquisa, ele se tornou evidente após a Segunda Guerra Mundial, especialmente através de um manifesto, que foi um manifesto que ficou muito conhecido depois da Segunda Guerra Mundial, o manifesto Russell-Einstein, que é um manifesto de que em 1955, 10 anos passados da Segunda Guerra Mundial, foi visto como o primeiro manifesto, o primeiro reconhecimento solene, se assim lhe quiserem chamar, de uma responsabilidade coletiva que os pesquisadores, que os cientistas têm para com a sociedade. Ou seja, é este manifesto que nos fala da responsabilidade dos pesquisadores e dos cientistas em relação à sociedade, que é visto como um momento fundador deste contexto social da pesquisa. E esse manifesto Russell-Einstein foi um passo significativo na conscientização sobre os impactos negativos do desenvolvimento das armas nucleares, das armas de destruição em massa, sobretudo nos Estados Unidos. E o trabalho destes dois intelectuais, Bertrand Russell e Albert Einstein, mas sobretudo o trabalho precursor de Bertrand Russell e o trabalho que outros continuaram a fazer depois dele nos anos seguintes, tem-nos mostrado que os esforços coletivos e o desenvolvimento de um sentimento de pertença a uma comunidade de pesquisadores, à comunidade científica, são coisas que realmente fazem a diferença. Ou seja, este sentimento de pertencer a uma comunidade que partilha valores, que partilha princípios, que partilha responsabilidades, é algo que faz a diferença, porque o cientista deixado a si mesmo, ele se torna egoísta e se torna perigoso. E aqui começa a questão da importância da ética. Mas eu estava dizendo que os estudantes que fazem pesquisa e os pesquisadores em geral
enfrentam desafios éticos em todas as fases do seu trabalho, desde a concepção da própria pesquisa até a elaboração dos relatórios finais, seja uma tese de doutorado, sejam relatórios que resultam dos projetos de pesquisa. E estes desafios éticos incluem várias dimensões, ou passam por várias dimensões, e foi aqui focado algumas dessas questões por Marcelo no início, mas, por exemplo, a relação com a literatura, como é que a gente se relaciona com as fontes, isso levanta questões éticas. O anonimato, a questão do anonimato também está muito ligado com a ética. A confidencialidade está ligado ao anonimato, o consentimento livre e informado, o potencial impacto que os pesquisadores têm nos participantes na pesquisa e vice-versa, ou seja, e o contrário também, o impacto que os participantes na pesquisa têm nos pesquisadores. Tudo isso são áreas em que se situam vários desafios éticos que têm a ver com a ética na pesquisa. E o que eu quero deixar bem claro, ou o que eu gostaria de deixar claro, é que o contexto social da pesquisa não é apenas definido por dilemas éticos. Quando a gente faz pesquisa, enfrenta com muita frequência vários dilemas éticos, mas o contexto social da pesquisa não é apenas, também é, mas não é apenas definido por esses dilemas éticos. Agora, os dilemas éticos, eles são importantes quando a gente faz pesquisa, são algo incontornável e são importantes. Seja como estudantes de doutorado, e algumas de vocês aqui são estudantes de doutorado, seja como pesquisadores, todos nós, todos vocês operam num contexto que é marcado pela lei, um contexto de enquadramento legal. E a lei diz-vos que há coisas que vocês podem fazer e coisas que vocês não podem fazer. Mas há muitas coisas que são legais, mas que não estão em conformidade com os princípios éticos, apesar de serem legais. E os dilemas e as dificuldades começam muitas vezes nessa zona de fronteira, entre o que é legal, aquilo que sendo legal acaba não sendo ético. E como estudantes e como pesquisadores, todas e todos vocês estão sujeitos a regras de conduta, que são regras de conduta, regras de comportamento, ditadas pela ética de profissionais de pesquisa. Vocês, de algum modo, são profissionais de pesquisa. A vossa profissão de pesquisadores, mesmo como estudantes de doutorado, vos coloca perante regras de conduta que vocês sabem que têm de seguir. Ou seja, vocês, como profissionais de pesquisa, passam a ter direitos e passam também a ter deveres, e isto é aquilo que está frequentemente escrito nos comitês de ética ou em códigos de conduta quando nós nos movemos no domínio da ética da pesquisa. Como estudantes e como pesquisadores, vocês operam também num contexto moral, não apenas num contexto legal, mas também e sobretudo num contexto moral. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que há muitos atos de pesquisa que não podem pura e simplesmente ser colocados em prática, pois têm a ver com noções gerais de certo e de errado, ou seja, para a gente nem sempre é evidente na pesquisa aquilo que é certo ou aquilo que é errado. As coisas não são a preto e branco, muitas vezes, na pesquisa. Por exemplo, a gente sabe que é errado mentir para os nossos interlocutores na pesquisa. Quando vamos a campo, sabemos que é errado mentir, que a gente não deve mentir
para os nossos entrevistados, não deve mentir para os nossos interlocutores. Mas também sabemos que em certos contextos, se a gente lhes diz toda a verdade, se a gente é honesto e lhes diz toda a verdade, isso altera e vai enviesar a coleta de dados. Muitas vezes, se a gente disser exatamente aquilo que vai fazer, as pessoas vão nos dizer aquilo que elas acham que a gente vai querer ouvir e não aquilo que a gente quer que elas digam na sua honestidade. E, portanto, o dilema entre dizer toda a verdade ou esconder alguma verdade, muitas das vezes nos coloca perante um dilema ético, eu já vou falar dessa forma de ética, que é de saber o que é que a gente vai fazer, não é? Como é que a gente é honesto aqui, que regra, que padrão ético eu vou adotar para ser honesto com os interlocutores, mas ao mesmo tempo garantir a qualidade dos dados da pesquisa. Isso é um exemplo de como o contexto moral nos obriga a lidar com valores. E era isso que eu queria dizer, ou seja, o contexto legal obriga-nos a lidar com leis, com regras escritas, muitas vezes estão em esses códigos, mas o contexto moral, ele nos obriga a lidar com valores. E nós não fazemos pesquisa, não fazemos uma tese de doutorado, não conseguiremos nunca sem termos que enfrentar este dilema de lidar com valores. Isso faz parte do nosso cotidiano como pesquisadores. E como estudantes de doutorado, como pesquisadores, vocês operam também num contexto ético, contexto legal, contexto moral e contexto ético. Ou seja, vocês são obrigadas e obrigados a refletir, a pensar sobre os valores e sobre os dilemas que esses valores representam para vocês, e vocês são obrigados a escolher um caminho. E isto é o contexto ético, é a justificação que vocês vão dar para a opção que vocês vão tomar. Portanto, há aqui três contextos, o legal, o moral e o ético, que são muito importantes, porque a ética tem a ver com as vossas opções, com as justificações que vocês e eu, quando pesquisamos, temos de dar para as escolhas que somos, inevitavelmente, obrigados a fazer em contexto de pesquisa. Falar de ética de pesquisa é falar destas três dimensões. Pensar sobre sua tese de doutorado ou sobre a sua pesquisa num contexto social implica que cada um de nós que esteja a fazer a tese de doutorado ou a desenvolver uma pesquisa seja capaz de refletir sobre a nossa profissão como pesquisador. Ou seja, a gente tem de olhar para aquilo que a gente faz como pesquisador como uma profissão. E temos capazes de nos imaginar como profissionais. Qualquer profissional em qualquer área enfrenta dilemas nestas três dimensões: legal, moral e ética. Também nos obriga a pensar sobre as responsabilidades que temos ou podemos ter dentro dessa profissão. Obriga-nos a pensar sobre outra dimensão importante da ética na pesquisa, que é o impacto que a nossa pesquisa vai ter na sociedade. Ou seja, essa responsabilidade que a gente tem, porque a nossa pesquisa ela vai impactar, ela não vai ser neutra, ela vai ter um impacto. Isso tem a ver muito com a ética na pesquisa. E depois uma outra dimensão, que é a dimensão de como nós tornaremos nossa pesquisa pública, porque o objetivo de qualquer pesquisa é sempre dar-lhe uma dimensão pública, é sempre colocá-la ao serviço de uma causa pública qualquer, até porque muitas vezes a pesquisa é financiada com recursos públicos, e há também essa obrigação de saber como a gente vai dar uma dimensão pública a essa pesquisa, não é? Pública, por exemplo, quando a gente publica, não é? Quando a gente publica, tem obrigações éticas, morais e legais em relação a um conjunto de dimensões que são importantes e que têm a ver com a ética na pesquisa
E estes são apenas alguns dos desafios com os quais vocês terão que lidar ao desenvolverem pesquisa. Por regra, por norma, habitualmente, as instituições de ensino superior e as instituições de pesquisa, elas são dotadas de códigos de conduta que se aplicam a várias áreas de atividade, incluindo a pesquisa, sobre o que se deve e não deve fazer, sobre o que se pode e não pode fazer. Eu diria, se olharmos para esses códigos de conduta, e eu tenho olhado para muitos um pouco por todo o mundo, eu diria que a palavra ou a ideia que é mais frequente, que está mais presente em esses códigos de conduta das instituições de ensino superior e das instituições de pesquisa, se olharmos, por exemplo, para o Código Europeu de Conduta para a Integridade da Pesquisa, que é muito usado aqui na Europa, mas a ideia ou a palavra mais frequente que vocês vão encontrar é a palavra responsabilidade. E sobre isto eu gostaria de dizer uma ou duas coisas. A responsabilidade se refere a quê? Se refere a compromissos. Desde logo um compromisso com nós mesmos, um compromisso em relação a nós mesmos, a nós próprios, com o nosso trabalho, o compromisso que nós temos. A pesquisa, todos vocês sabem, é uma coisa difícil. Quando a gente faz pesquisa, tem muitas vezes vontade de desistir, tem muitas vezes vontade de adiar, tem muitas vezes vontade de começar de novo, de mudar de tema. A pesquisa não é fácil, é difícil. E portanto, este compromisso ético de obrigação conosco mesmos é um desafio muito importante da ética na pesquisa, porque a pesquisa às vezes é erradamente associada a uma certa preguiça, mas não é preguiça, é que a pesquisa é difícil. E a gente muitas vezes sucumbe a esse compromisso connosco mesmos, com nós próprios, de levarmos o nosso trabalho até ao fim. Mas é também o compromisso com a vossa instituição. Se a vossa instituição, se vocês desenvolvem uma tese de doutorado numa instituição e fazem pesquisa, há um compromisso com a vossa instituição e esse compromisso, essa responsabilidade é também uma responsabilidade importante. A responsabilidade, em terceiro lugar, que vocês têm com os vossos supervisores, quer seja o orientador de doutorado, quer seja o líder de uma equipa de pesquisa. A responsabilidade que nós temos com os nossos pares, com os nossos colegas, mas também a responsabilidade que nós temos, o compromisso que nós temos com aqueles que e aquelas que quando vamos a campo vamos incomodar para coletar os dados. Nós temos uma responsabilidade ética, uma responsabilidade moral com essas pessoas. Eu acho que não há... Eu vou dizer isto assim de uma maneira um pouco crua. Eu acho que quando a gente se sente pior, e acho que vocês partilham isso comigo, não há nada pior na vida de um pesquisador do que quando vai devolver os dados, quando os vai tornar público, ter vergonha de os devolver à comunidade ou ao campo com quem trabalhou. Ou seja, se de alguma maneira esse pesquisador sentir que aquilo que vai dizer como conclusões vai ser sentido como estranho pela comunidade com quem trabalhou, ou pelo campo com quem trabalhou, acho que isso é muitas vezes o pior da quebra desse compromisso que nós temos com o campo e o dever que nós temos em relação aos interlocutores da nossa pesquisa e, portanto, nós temos também essa responsabilidade, temos também esse compromisso que é muito importante com aqueles com quem nos relacionamos no decorrer da nossa pesquisa. E depois o compromisso com a sociedade em geral, que espera que, se a gente fez pesquisa, se usamos recursos públicos e privados,
se incomodamos muita gente ou pouca gente, mas o que é expectável, o que toda a gente espera, é que a gente devolva alguma coisa à sociedade, alguma coisa de útil, que ajude a melhorar a sociedade ou uma determinada comunidade. E esse é um compromisso, é uma responsabilidade geral que nós temos. Depois, por outro lado, ser responsável é ter integridade. É ter integridade. E sobre esta questão da integridade, eu gostaria só de dizer, fazer aqui uma pequena observação, porque se ser responsável é ser íntegro, muitas das vezes nós confundimos a questão da integridade com outras coisas. Eu não gosto de tratar a integridade como um valor em si mesmo, ou seja, para mim, a integridade não é um valor em si mesmo. Eu posso dizer, eu sou uma pessoa muito íntegra, e uma pessoa de uma organização que comete crimes, todos os dias e toda a noite, pode dizer com a mesma legitimidade, eu sou uma pessoa muito íntegra, e ambos temos razão absoluta naquilo que dizemos. Ou seja, eu não gosto de tratar a integridade como um valor em si mesmo. Para mim, a integridade pode ser um valor, mas muitas vezes é mais do que isso. É o quê? É a medida pela qual nós aderimos aos valores. Ser íntegro é ser inteiro. É estar de alma e coração com alguma coisa. É a gente partilhar esses determinados valores. E eu, para exemplificar isto de uma maneira um pouco perturbadora, talvez, mas de uma maneira simples, eu posso dizer que não conheço ninguém mais íntegro no mundo do que os membros da máfia. Os membros da máfia, de uma organização como a máfia, são as pessoas mais íntegras do mundo. Eles têm valores de referência e, em caso algum, eles imaginam abandonar a adesão a esses valores de referência. Esses valores não são os meus. Eu procuro ser íntegro, aderindo inteiramente, não é? Ser íntegro é ser inteiro, aderindo inteiramente a outros valores que não os dessas pessoas. Mas essas pessoas eu não questiono a sua integridade, porque elas aderem totalmente a determinados valores. Para mim, esses valores estão errados. Agora, muitas das vezes, eles são justificados com base em discursos éticos que eu, como sociólogo, tento entender para justificar porque é que, por exemplo, para eles, em determinadas circunstâncias, matar não é um crime. Embora seja para mim e embora seja para o enquadramento legal e para o meu enquadramento moral. Mas eles são íntegros neste sentido, que têm valores e aderem a esses valores. Muitas das vezes o que é que a gente vê na comunidade científica e académica são valores aos quais muita gente adere e que, para uma outra parte da comunidade científica, não são os valores que deveriam comandar o próprio desenvolvimento da comunidade científica. Não é? Roubo de dados, não é? Ou seja, o valor da concorrência. Hoje a gente olha muito para a comunidade científica e para a vida académica a partir de um plano da concorrência. Os outros, os nossos pares, são muitas vezes mais concorrentes do que cooperantes. E muitas vezes a gente assume estes valores de estar a concorrer contra alguém e adota comportamentos que não são vistos por muita gente como sendo os mais certos, os mais corretos, os mais adequados. Portanto, os membros de uma organização como a máfia ou de qualquer organização criminosa, eles nunca se desviarão das regras e dos valores dessa organização, ou seja, estão integralmente comprometidos com a organização, e o que a gente pede muitas vezes no mundo da pesquisa é que a gente seja capaz de ter esse compromisso. E, portanto, a integridade de uma pessoa, a integridade de um país, ela acaba por ser tão mais forte quanto menos essa pessoa ou esse país estiver dividido ou separado. Ou seja, uma pessoa ou um país dividido ou separado
não consegue ser íntegro, tem a sua integridade ameaçada. Porque uma pessoa é íntegra quando é inteiro. E o que a gente tem de se perguntar hoje no mundo da pesquisa, em minha opinião, de algum modo é como ser inteiros, como ter integridade na pesquisa ou na ciência. Desde logo, se ser inteiro, se ter integridade significa ao mesmo tempo sermos um só, não é? Sermos um só, ou seja, não estarmos divididos, mas também ao mesmo tempo fazermos parte de uma comunidade, que a gente chama normalmente comunidade de pesquisadores, comunidade científica, e partilhar os valores dessa comunidade. Por isso é que a gente fala, mais do que a integridade, a gente fala na integridade académica. O adjetivo académico é importante, porque supõe, por exemplo, o valor da honestidade, né? Ou seja, a honestidade com que eu fiz a minha pesquisa, a honestidade com que eu recolhi os dados, a honestidade com que eu tratei o campo, a honestidade com que eu devolvo o conhecimento que eu acho que é útil para a sociedade. Quando a gente fala de integridade académica, não fala só de aderir muito a valores, fala de aderir a determinados valores que nós achamos que são os valores adequados na academia ou na pesquisa. E o que é que acontece hoje em dia nas instituições de ensino superior e nas instituições de pesquisa? É que é muito difícil hoje ser-se íntegro nas instituições de ensino superior e nas instituições de pesquisa. É difícil ser-se inteiro. Eu enfrento esse dilema todos os dias e acho que aqui muita gente também o enfrenta, não é? Por um lado, nós temos que ser professores e temos relação com os nossos colegas professores, com os nossos estudantes, mas por outro lado temos que ser pesquisadores, temos que publicar, temos que pesquisar. E muitas vezes, e fico apenas por estas duas dimensões agora, se eu for para ser bom professor, não consigo ser bom pesquisador. Para ser um pesquisador muito competitivo e publicar muito, já não consigo ser bom professor e já não consigo ser bom orientador. Mas eu, no mundo académico, no mundo universitário, no mundo da pesquisa, eu não sou apenas professor, não sou apenas pesquisador. Eu também dirijo, tenho cargos de gestão, tenho cargos de gestão das instituições e também me pedem que que tenha relações com a comunidade, que tenha atividades de extensão. E se eu tiver de me partir por estas 4 dimensões, se eu tiver de me separar, onde é que fica a minha integridade? Fica na voracidade da minha loucura, às vezes, de tentar estar a fazer tudo ao mesmo tempo e de ter uma forte sensação, uma frustração grande por saber que não estou a ser íntegro. Para ser bom aquilo, não estou a ser bom noutra coisa. E às vezes sentir que se não parar um pouco e não me concentrar, não consigo ser suficiente bom em nada, porque não estou a ser íntegro. E este é o desafio hoje, muitas vezes, na academia, na voracidade da academia, nós somos frequentemente confrontados com este dilacerante, eu diria, desafio da gente ter que se dividir por várias funções que nos impedem, muitas vezes, de termos a integridade necessária para podermos falar de integridade académica. As pessoas têm que se dividir e quanto mais elas se dividem por diferentes papéis sociais, mais difícil é para elas serem íntegras, mais difícil é para elas assumir e honrar compromissos, mais fácil é para elas se tornarem, eu diria, irresponsáveis, para voltar à questão da responsabilidade. Portanto, o vosso desafio, o meu desafio, o nosso desafio, quando falamos de ética na pesquisa, seja como pesquisador, seja como estudantes de doutorado, é assumirem o vosso estatuto de pesquisadores ou o vosso estatuto de estudante de doutorado como profissão ou como uma missão por referência a determinados valores. Ou seja, meus amigos, minhas amigas, para assumir este compromisso em relação a uma missão, você precisará sempre ter algo mais do que um código de ética ou um código de conduta.
Os comitês de ética, os códigos de conduta são importantes, mas estão muito longe de ser suficientes. Vocês vão precisar de ter valores de referência em relação aos quais vocês possam definir a vossa atividade como uma profissão e possam orientar-se para uma missão, que é uma missão definida por valores relevantes no campo da pesquisa. Um código de ética, um código de conduta, fornece uma declaração de princípios e procedimentos para a realização da nossa pesquisa, e em essa medida é sempre útil. Mas se a gente acreditar, se a gente tiver a crença de que a produção de códigos de conduta ou de comitês de pesquisa é suficiente para implementar a integridade na prática científica, isso é uma falácia. Se a gente acreditar que isso é suficiente. E este é o esforço que no seio dessa instituição, o IRAFPA, de que vos falei um pouco ao princípio, a gente procura desenvolver. E a dificuldade em garantir a integridade científica em escala internacional, hoje, é um problema mais do que real, porque na prática científica, hoje se depara com um pluralismo de disciplinas, de culturas e de instituições. Ou seja, hoje, como a gente atua cada vez mais num plano internacional, e vocês, porque vivem num país continental, não têm tanto esta pressão quanto eu tenho aqui, né? Eu me movo 100 km e sou obrigado a falar outra língua, né? Sou obrigado a operar em outro contexto, e por muito que eu me esforce, eu não consigo ser intelectualmente tão bom se estiver a falar espanhol, francês ou inglês, quanto eu consigo ser em português. Certo? E, portanto, esse contexto dessa pluralidade de disciplinas científicas, de culturas, de instituições, é um problema real que na escala internacional dificulta a integridade científica. E o que é que acontece? Esses códigos de conduta, para serem universais, esses códigos, esses documentos de orientação ética, muitas vezes são reduzidos a princípios genéricos e a regras muito difusas, muito gerais. Na prática, eles acabam por querer tornar homogéneo aquilo que é muito heterogéneo. E nessa medida, esses códigos de conduta, eles vão expor, ou põem a nu, as tensões que existem nas tentativas de implementar a integridade científica numa escala internacional. Também não é fácil implementar a integridade científica na escala internacional devido a esta diversidade, e por isso é que eu acho que é fundamental distinguir duas coisas. Distinguir, por um lado, a integridade na prática científica, e a integridade na prática científica deve ser universal, e, por outro lado, ética de pesquisa. E a ética de pesquisa tende a ser particular, tende a ser contextual, porque é guiada por valores culturais. E os meus valores culturais não são os mesmos de um francês que está aqui ao lado. Não são. E, portanto, a ética de pesquisa nos separa quando eu, trabalhando a interdisciplinaridade, estou a trabalhar com arquitetos, por exemplo, ao modo como são usadas as fontes bibliográficas ou outro tipo de fontes documentais, porque a minha área disciplinar me contextualiza de uma maneira diferente de outras áreas científicas. E, portanto, é útil a gente distinguir o que é a integridade na prática científica, ou seja, esses valores que são amplamente partilhados por uma comunidade científica em geral, e mesmo esses são difíceis muitas vezes de definir, porque a gente acha sempre que eles são mais gerais do que aquilo que são na realidade, que são mais transversais do que aquilo que são na realidade, e a ética de pesquisa, ela é muito contextual, e é contextual em função de vários fatores, e um dos mais importantes, por exemplo, é a questão da língua, a questão da disciplina científica na qual a gente trabalha e muitos outros. E esta distinção ela é importante, do meu ponto de vista, porque ela nos permite argumentar que é possível e que é adequado, que é desejável, se vocês quiserem,
definir princípios e regras internacionais de pesquisa que podem estabelecer um padrão em relação ao qual a integridade é medida. A gente agora vive um contexto de guerra impensável na Europa e a guerra também nos ajudou no passado a situar isso, ou seja, a guerra é uma maneira de continuar por outros meios aquilo que a política não resolveu. E isto foi aceito, em geral, pela sociedade que saiu da Segunda Guerra Mundial. Agora, desde sempre, e o manifesto Russell-Einstein se preocupava em definir esses princípios gerais, que já vinham desde a Idade Média. Desde a Idade Média, a guerra era aceita, era tolerável, mas havia coisas que não se podiam fazer. Por exemplo, sitiar uma comunidade e envenenar a água era proibido como estratégia de guerra. E isso era um princípio universal. Quem o fazia era desleal, não respeitava os princípios universais. E por isso, mesmo os exércitos mais poderosos, ou aqueles mais fragilizados, respeitavam esses princípios universais. E esses princípios universais, eles podem definir o que é o padrão de atuação de uma da integridade na prática científica. E é em relação a esses princípios universais que a integridade científica é medida. A gente respeita ou não respeita. Mas estas regras, elas não serão nunca suficientes e é aí que entra a ética de pesquisa. Por exemplo, vou dar um exemplo só para entender melhor esse meu argumento. O respeito aos participantes da pesquisa pode ser um princípio universal, ou seja, todos nós, independentemente de trabalharmos no Brasil, em Portugal ou em outro país qualquer, acho que temos um pouco partilhamos esse princípio universal de que devemos respeitar os participantes na pesquisa. Isto é um valor que poderá ser visto como transversal. E a gente pode dizer, bem, respeitou ou não respeitou integralmente ou totalmente ou parcialmente os participantes na pesquisa, ou respeitou ou não respeitou, e vamos ter indicadores de respeito pelos participantes na pesquisa. A forma como esse respeito é concretizado refere-se a condições particulares à ética de pesquisa e não à integridade na prática científica. Por exemplo, há áreas disciplinares em que a ética de pesquisa define que se vocês vão trabalhar com uma determinada comunidade, e eu não vou falar disso porque vocês vão falar amanhã, essa comunidade tem direitos de propriedade sobre os resultados da vossa pesquisa. E como é que esses direitos de propriedade vão ser concretizados? Por exemplo, eles vão ser coautores de um artigo que vocês vão escrever. E eles podem até nem saber escrever ou não ter a forma da escrita científica. Mas o conhecimento que vocês produziram foi produzido coletivamente, é uma produção coletiva. E, portanto, há áreas científicas em que a forma da ética da pesquisa ser respeitada é pela partilha por esta via, ou seja, pela partilha do direito de propriedade, e a propriedade é aqui o artigo científico que vocês vão produzir. E, portanto, a forma de respeitar as pessoas vai sempre depender muito do contexto, e o contexto aqui é definido por várias variáveis, e varia de um país para o outro, varia de uma área disciplinar para outra área disciplinar. Diria, para avançar um pouco mais rapidamente aqui na minha fala, que normalmente, como na vida em geral, nós só precisamos de códigos escritos, ou precisamos mais de códigos escritos ou de regras escritas, quando não temos valores que nos convidem a assumir compromissos. Ou seja, quanto menos eu tenho esse espírito profissional, esse espírito de missão definido por valores, quanto menos eu tenho esses valores claros para mim, mais eu preciso de regras escritas e de códigos de conduta bem definidos. Eu preciso menos disso quando os valores para mim são muito claros, independentemente de eles serem ampla e socialmente muito partilhados ou não, mas quando são claros para mim, não é?
eu não preciso tanto desses códigos e dessas regras escritas, não é? Porque quando eu tenho esses valores eu sou tendencialmente íntegro, sou tendencialmente inteiro, tendo a identificar-me com esses valores e a agir de acordo com esses valores. Agora, isto obviamente faz aqui, abre campo para uma reflexão que eu queria também aqui partilhar convosco e que tem a ver com uma distinção que um sociólogo conhecido, Max Weber, faz entre aquilo que ele chamava a ética da convicção e a ética da responsabilidade. Max Weber distinguia a ética da convicção e a ética da responsabilidade, e esta distinção entre estas duas formas de ética nos ajuda a situar a questão da integridade na prática científica. A ética da convicção é aquela dimensão da ética que não faz perguntas sobre o que é certo e o que é errado. Não é aquela ética que não nos coloca perante dilemas éticos. Nós não temos dúvidas que é errado plagiar. Eu sei que muita gente faz plágio, mas não tenho dúvidas que isso é errado. Os grandes plagiadores são plagiadores sofisticados, ou seja, plagiam e tentam esconder. Ou seja, a ética da convicção nos mostra que os indivíduos sabem a cada momento o que fazer e agem de forma doutrinária. Se vão fazer isso ou não, isso é outra questão. A gente às vezes respeita conscientemente as regras, mas a ética da convicção nos coloca perante aquelas coisas que não nos deixam dúvida sobre o que é certo e o que é errado. E o Weber distingue esta forma de ética. E depois há a ética da responsabilidade, que o Max Weber nos fala, que é uma ética que, por outro lado, se baseia em quê? Se baseia na aceitação da obrigação que nós temos como pesquisadores de responder às consequências de uma conduta adotada, ou seja, nós somos responsáveis pelas escolhas éticas, ou seja, pelo caminho que resolvemos seguir. Eu há pouco falei do contexto legal, do contexto moral e do contexto ético para chegar aqui. É que nós somos sempre responsáveis pelas justificações que temos de dar para justificar as nossas opções em relação às nossas condutas, aos nossos comportamentos éticos. Sem dúvida nenhuma, a ética da responsabilidade confere muito maior autonomia às pessoas, ou seja, quanto mais a minha conduta é baseada na ética da responsabilidade, quanto mais autonomia eu tenho na pesquisa, quanto mais liberdade eu tenho de pesquisar, mais a ética da responsabilidade me confere autonomia. E como membros de uma comunidade científica, da comunidade de pesquisadores, todos nós valorizamos muito a liberdade de pesquisar. E a ética da responsabilidade aumenta a liberdade de pesquisar, mas exige duas coisas muito importantes do ponto de vista ético. Exige o quê? Exige transparência, ou seja, a gente tem de ser transparente, daí a importância das metodologias, daí a importância, enfim, de várias dimensões que tornam o nosso trabalho transparente, dizer quem são os nossos financiadores, por exemplo, e exige, além da transparência, exige também responsabilidade. Quanto mais eu me movo por uma ética da responsabilidade, mais tenho de ter transparência e responsabilidade. Estava só aqui a tentar passar, já foi. Então, a questão-chave para mim é esta: que responsabilidade eu tenho, com o meu tema de pesquisa e com o meu objeto de pesquisa? Que responsabilidade eu tenho como pesquisador? Podemos responder a esta questão importante, a esta questão-chave, a partir de 4 abordagens que têm a ver com a ética de pesquisa. Uma delas é a abordagem deontológica, ou seja, a maneira como nós justificamos a nossa responsabilidade com base em princípios éticos
não é sempre a mesma, ou seja, há quem adota uma abordagem deontológica, há quem adota uma abordagem teleológica, uma abordagem ética utilitária e uma abordagem da ética das virtudes. Ou seja, há 4 perspectivas éticas que nós usamos para justificar as nossas condutas éticas no contexto em que nós vamos sempre justificar a responsabilidade e as opções que nós tomamos perante os caminhos que resolvemos seguir. E esta abordagem deontológica, começando pela primeira, concentra-se nos meios que foram utilizados ou nos meios que são utilizados para chegar a uma decisão ética. No campo da ética, nós devemos sempre distinguir o que é a ética e o que é a deontologia. Normalmente, a deontologia tem a ver com os códigos de uma determinada profissão. Um código deontológico define claramente aquilo que pode ser feito e o que não pode ser feito. Não deixa muito espaço para dilemas éticos, porque a gente sabe isto pode ser feito, isto não pode ser feito. Se você é arquiteto, não pode ser engenheiro. Se você é engenheiro, não pode ser arquiteto. Não é? Se são funções distintas e se há funções do engenheiro, por exemplo, calcular a percentagem de concreto que uma determinada ponte deve ter, ou outra coisa qualquer, e do mesmo modo que há coisas que competem ao arquiteto, então esses códigos deontológicos, normalmente eles fixam o que pode e o que não pode ser feito. Mas a abordagem deontológica concentra-se nos meios que são utilizados para se chegar a uma decisão ética. Isto significa que quando a gente faz pesquisa que não devemos prejudicar de forma alguma os participantes, não importa qualquer que seja o benefício que a gente possa ter. Ou seja, para uma abordagem deontológica, numa pesquisa, a gente nunca pode prejudicar de forma alguma os participantes, independentemente dos benefícios que vamos retirar dessa pesquisa. Este é um ponto de vista deontológico, ou seja, nós exercemos a nossa profissão como profissão e a nossa profissão como profissão respeita tudo e todos. Esta é uma abordagem deontológica que nós temos em relação às pessoas, temos em relação ao ambiente e, portanto, do ponto de vista deontológico, as profissões tendem a definir de uma forma muito clara o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Mas há também uma abordagem ética de natureza teleológica, que tem a ver com os fins, telos, não é? Ou seja, tem a ver com os fins. E em essa abordagem teleológica, ela vai enfatizar as consequências que resultam de uma ação. O que é que isto significa? Significa que o dano potencial da pesquisa, ou seja, a gente admite que a nossa pesquisa possa ter alguns danos colaterais, possa ter alguns danos, mas os danos, os prejuízos que resultam dessa pesquisa é compensado pelos benefícios da pesquisa. Ou seja, eu vou dizer, bem, eu sei que isto tem danos, mas do ponto de vista ético eu fiz isto assumidamente sabendo dos danos, mas para mim os danos são claramente compensados pelos benefícios da minha pesquisa, das opções que eu fiz. E esta abordagem teleológica é muito comum em certos contextos, em certas áreas científicas, ou seja, o potencial dano da pesquisa é compensado pelo potencial benefício da pesquisa. Ou seja, eu poderia dizer, não interessa se você nos seus experimentos maltrata animais, desde que daí resulte um benefício para o avanço científico. Não interessa se você faz uma barragem e desloca uma comunidade ou uma comunidade grande e lhe retira o modo de vida, desde que isso beneficie muita gente ou beneficie um país. Esta é a abordagem ética de natureza teleológica, ou seja, os fins compensam claramente os danos que a gente enfrenta pelo caminho. Depois há a abordagem ética utilitária, que é também muitas vezes usada e que é aquela abordagem que vai afirmar que o único princípio legítimo sobre o qual se pode julgar uma ação como ética é que ela tem consequências benéficas, ou seja, desde que eu tenho sempre de identificar as consequências benéficas da minha ação.
E, portanto, esse é o único princípio ético que justifica o princípio legítimo das minhas escolhas, não é? Ou seja, na abordagem ética utilitária, eu tenho de mostrar, ou justifico as minhas opções, mostrando que eu reduzi os danos o mais possível para promover a maior felicidade do maior número de pessoas. Ou seja, eu minimizei os danos e maximizei os ganhos, que não é propriamente aquilo que acontece na abordagem teleológica, porque na abordagem teleológica o resultado mais importante é aquilo que justifica as opções éticas. E depois, por fim, há a abordagem ética das virtudes, que pressupõe que a conduta ética deve ser dirigida por ideais das virtudes mais elevadas do que a conformidade com as normas estabelecidas pelo dever e pela lei. Ou seja, nós devemos pautar as nossas condutas muito para lá daquilo que o dever e a lei nos obrigam a fazer. Por outras palavras, as regras e as leis são apenas para aqueles que não têm valores. Ou seja, do ponto de vista da abordagem ética das virtudes, nós devemos justificar as nossas escolhas, as nossas responsabilidades através de valores e não nos refugiarmos apenas naquilo que a lei ou as regras mandam fazer, aquilo que é a perspectiva deontológica. A ética das virtudes é isto, ou seja, é a gente ser capaz de justificar as nossas opções com base em valores. Para concluir, e de uma forma muito breve, e depois também ficar aqui um pouco disponível, se houver alguma questão que queiram discutir, embora eu obviamente fique disponível sempre para hoje ou outro dia, em outro contexto, discutir algumas destas questões com vocês, mas queria só dizer, para concluir, que como eu procurei aqui mostrar, os pesquisadores, quer sejam pesquisadores, quer sejam estudantes de doutorado, enfrentam sempre desafios éticos e esses desafios, esses dilemas éticos, eles estão presentes em todas as fases da pesquisa, na concepção ou no desenho do projeto de pesquisa, quando a gente enuncia o problema de pesquisa, quando formulamos as perguntas que vão conduzir a nossa pesquisa, quando fazemos a revisão da literatura, a coleta de dados, o processo da escrita, a discussão dos resultados e a apresentação dos relatórios, todas essas fases da pesquisa envolvem desafios éticos que têm a ver com a ética na pesquisa e, portanto, os desafios éticos eles estão presentes, são transversais. Eu não vou aqui detalhadamente falar deles, vou apenas enumerá-los aqui para vocês recordarem, mas desde logo, ou seja, por exemplo, em relação à concepção e ao desenho do projeto da ética da pesquisa, todos nós temos uma responsabilidade e eu quando tenho estudantes de doutorado há sempre duas questões que são fundamentais para mim e acho que aqui quem tem experiência de orientação partilha também isto, né? A gente se pergunta sempre se a pesquisa é execuível, ou seja, se ela pode ser executada com os recursos, o tempo e o dinheiro que nós temos, ou seja, não há nada mais irresponsável, não há nada mais desonesto do que nós querermos fazer uma pesquisa ou aceitarmos orientar uma pesquisa que à partida sabemos que não pode ser executada com aqueles recursos naquele tempo. Não há nada mais desonesto, não há nada eticamente mais reprovável do que este ponto de partida quando a gente desenha um projeto de pesquisa. A gente tem de desenhar um projeto de pesquisa que seja fazível, que seja execuível dentro dos recursos que a gente dispõe, os recursos de tempo, os recursos de dinheiro, muitas das vezes, não é? Ou seja, se a gente quiser fazer uma pesquisa com um objeto e não garantimos o acesso a esse objeto, ou seja, se não temos a certeza que o objeto vai estar disponível para a gente concretizar essa pesquisa, o princípio ético de partida,
que é o acesso ao objeto de estudo, está posto em causa desde logo, não é? Portanto, só para recordar aqui um exemplo. Se vocês forem estudantes de doutorado, os desafios éticos, por exemplo, têm muito a ver com relação com quem vos orienta, com o vosso orientador, com a vossa orientadora, e aqui a gente muitas vezes entende bem o dilema, não é? Ou seja, um doutorando, um estudante de doutorado, no início da sua pesquisa, há sempre aqui uma tensão muito grande normalmente, entre o estudante e o orientador, porque o estudante quer alargar, quer sempre alargar, quer fazer tudo, quer estudar o mundo, e o orientador quer afunilar, quer criar um funil, quer levar aquilo para uma abordagem mais estreita. E isso tem muitas vezes a ver com, é um dilema ético, não é? De compaginar interesses dentro daquilo que é a própria execuibilidade. E, portanto, uma outra questão que se coloca é sempre aqui nós sabermos se a pesquisa, para além dela ser execuível, é se ela é interessante, ou seja, porque é que as pesquisas muitas vezes nos dão vontade de desistir e de abandonar tudo? Ou é porque elas não são execuíveis como a gente pensava, ou é porque, outra dimensão ética muito importante, elas não eram suficientemente motivadoras, não eram suficientemente arrebatadoras para nós. Uma pesquisa é uma paixão. Ou a gente está apaixonado por aquilo que vai fazer, ou não vale a pena. Porque as dificuldades que vamos encontrar pelo caminho são muitas. E, portanto, há esta dimensão da pesquisa, que é ela ser relevante para nós e a gente sentir que ela é relevante para mais alguém. Não só para o nosso egoísmo, mas também ser relevante para uma comunidade, ser relevante para a sociedade em geral. E isso é um princípio ético fundamental que a gente deve respeitar, portanto, de identificar um problema ou uma questão que possa ser relevante para nós e relevante para os outros, porque muitas das vezes o logro ou o dano que nós causamos aos outros, por exemplo, acontece quando nós temos uma expectativa em relação à pesquisa e os participantes que nela participam têm outra expectativa. Não é? Muitas vezes nós vamos para um campo em que as pessoas que vão ser estudadas estão à espera de serem ajudadas ou de terem um certo retorno de um certo modo, e a gente egoisticamente só pensa naquilo que a gente tem para concluir, a nossa tese de doutorado, o artigo que temos de escrever, e não pensa nos outros. E isso é um princípio ético fundamental de quando a gente está nessa fase da pesquisa. Depois várias outras coisas, ou seja, se nós tivermos posições ideológicas relacionadas com a nossa cultura, com a nossa religião, com o nosso posicionamento político, elas devem ser sempre explicitadas e tornar as coisas transparentes, como eu dizia há pouco, durante a pesquisa, para que nós mostremos aqui, porque há sempre diversos, o mundo da pesquisa é um mundo igual aos outros. As pessoas têm interesses divergentes e nós teremos sempre a nossa conotação ideológica, e isso deve ser sempre explicitado. Depois outras coisas que também foram referidas aqui, que eu refiro muito rapidamente, por exemplo, quando a gente faz a revisão da literatura, a questão da ética na pesquisa nos obriga a que a gente não ignore quem já trabalhou, os autores que já trabalharam aquilo. Não há nada que seja pior do que a gente ignorar quem já trabalhou sobre aquilo, quem já publicou sobre o tema. A gente às vezes, quando é muito jovem ou está a iniciar a pesquisa, acha que vai inventar ou descobrir o mundo, não é? Que vai descobrir uma coisa nova. E este entusiasmo tem um lado bom, mas tem um lado perigoso, que é a gente eticamente não respeitar, não ter a responsabilidade de dar o crédito devido ao trabalho de quem nos precedeu a estudar esse objeto e, portanto, o uso das fontes, as citações, não plagiar, tudo isso tem a ver com isso. Como, por exemplo, a questão da coleta dos dados
A coleta dos dados é também muito importante e também tem questões éticas muito relevantes, não vou aqui falar delas, mas é também outra dimensão da ética da pesquisa muito relevante quando a gente usa dados. Não é? A gente, às vezes, quando sente aquele sentimento de vergonha de devolver à comunidade os resultados a que a gente chegou, é porque a gente martelou muito os dados, a gente sacrificou demasiado os dados para chegarmos às conclusões que gostaríamos de ter tido, mas a realidade não revela bem aquilo. Então a gente quer chegar àquela conclusão porque ela é cientificamente muito interessante, porque nos aproxima dos textos da nossa comunidade científica, mas por outro lado nos separa da realidade que a gente estudou, e isso coloca este dilema ético que muitas vezes está presente nas nossas pesquisas. Eu não vou me estender muito mais, mas queria também só deixar-vos aqui estas áreas éticas que têm de ser consideradas quando a gente fala de ética de pesquisa, quando fazemos ética na pesquisa, porque são questões muito relevantes, ou seja, sem o respeito destes princípios, nós estamos a violar compromissos éticos fundamentais. Desde logo, garantir que a participação é voluntária, que a participação das pessoas na pesquisa é voluntária, garantir a questão do consentimento livre e informado, garantir a confidencialidade e o anonimato, porque isso pode trazer muitas vezes danos para determinadas pessoas, e portanto a questão dos danos potenciais é também uma questão muito importante quando a gente faz pesquisa. A própria comunicação dos resultados, ou seja, a gente sentir a obrigação de devolver os resultados à comunidade que a gente pesquisou, de devolver os resultados à sociedade, e esses resultados não devem ser apenas devolvidos, por exemplo, sob a forma de publicação de artigos científicos. Hoje, por exemplo, há uma coisa que fere, do meu ponto de vista, muito a integridade científica, ou a integridade, a própria ética na pesquisa, porque, por exemplo, imaginem que vocês são pesquisadores e, por um lado, vocês pesquisam com fundos públicos brasileiros numa determinada comunidade no Brasil. E, por outro lado, vocês têm esse enquadramento, mas têm também uma tentação, uma pressão muito grande das instituições de pesquisa, das instituições de ensino superior, para que publiquem cada vez mais, por exemplo, em língua inglesa, em periódicos que não são de acesso aberto, que alguém que queira ler o vosso texto vai ter de pagar um valor incomportável para ter acesso ao vosso texto. Ou seja, por um lado vocês estão a responder ao vosso desafio de pesquisadores de publicarem em inglês em periódico relevante cientificamente, mas por outro lado estão a dificultar o acesso a pessoas que não leem inglês e que não têm dinheiro para comprar os vossos artigos, sejam estudantes de doutorado, por exemplo, e que deveriam beneficiar dos resultados da vossa pesquisa. E são estes dilemas que hoje cada vez mais, entre outros, a gente vive no mundo da pesquisa e que nos colocam perante sérios dilemas e que nos mostram que a ética da pesquisa é hoje um campo que suscita calorosas discussões e que não são nada consensuais, porque, como eu vos disse há pouco, sempre depende muito da abordagem ética que vocês adotam para justificar as vossas opções quando tomam opções de natureza ética. E, portanto, eu queria, enfim, ficaria por aqui agora também, porque eu sei que, embora sendo português, é um português com um sotaque um pouquinho diferente e a gente às vezes
se anima e fala um pouquinho mais depressa e fica mais difícil entender o que a gente fala, e portanto acho que já vos ocupei aqui algum tempo, e agradeço a vossa atenção e obviamente eu fico disponível também através do meu contacto que eu coloquei no início dessa apresentação. Fiquem sempre à vontade, sempre que queiram discutir alguma dessas questões comigo. Sibel, passo a palavra, devolvo a palavra aqui à mesa, ficando à disposição, obviamente. Agradeço muito, o professor Paulo Peixoto, parabenizando pelo seu português quase brasileiro. Foi plenamente compreensível, tenho certeza. E é uma abordagem que calou muito fundo, acho que em nós, professores, né, e nos alunos também, em vários aspectos, questões que suscitaram muitas reflexões futuras, tenho certeza. Parabenizo pela sua abordagem, pela sua clareza, muitas questões foram colocadas aí, eu sei que todos nós já enfrentamos em algum momento e continuamos, né, enfrentando. E só queria provocar uma pequena questão, que é algo que me chama a atenção, que em Portugal nós vimos que há uma chamada, digamos assim, de a produção de análises e de dados por parte da academia, né, por parte de pesquisadores, para subsidiar ações de políticas públicas. Né? Isso aí eu presenciei no próprio Centro de Estudos Sociais, os relatórios que são produzidos, os materiais que são encomendados, né, solicitados aos pesquisadores, as pesquisas, para subsidiar ações diretas, né, de políticas urbanísticas, patrimoniais, etc. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso em relação às questões e os desafios éticos do pesquisador. Certo, assim enfim, vou comentar. Nesse momento a gente está tomando posse um governo de maioria de esquerda em Portugal, né? E é um governo, nunca houve nenhum governo com tantos sociólogos e sociólogas, né? Ou seja, muitas dessas pessoas que trabalhavam com o desenvolvimento de políticas públicas. E o que a gente muitas vezes é convidado a fazer a fazer pesquisas que, do ponto de vista a gente não tem Estados federais, nós somos um país muito pequeno, não temos Estados federais, mas do ponto de vista das políticas públicas nacionais ou do ponto de vista das políticas públicas municipais, ao nível do município, porque os nossos municípios têm muita autonomia financeira e autonomia mais do que no Brasil, ou seja, têm muita autonomia, são responsáveis pelas políticas educativas, ou seja, apesar de haver uma política educativa nacional, as políticas municipais, ou seja, por exemplo, o município que tenha muitos idosos pode ter políticas públicas de apoio à natalidade ou pode direcionar os recursos para apoiar mais os idosos, mais as crianças. Essas políticas não têm que ser iguais em todo lado. E então esses editais em que a gente apoie de alguma maneira o desenvolvimento de políticas públicas que promovam a integração, que promovam, a gente está agora com um fluxo muito grande de refugiados da Ucrânia, a gente abriu, na sexta-feira abriu as fronteiras, não sei como isso vai passar, porque a gente é o mesmo problema que a gente tem com o Brasil, com o Brasil, eu já volto ao que dizia, mas com o Brasil é um país grande e Portugal é um país pequeno e, portanto, quando a gente fala de cooperação há sempre uma questão de escala que é avassaladora, não é? Ou seja, por cada fluxo, um português que vai para o Brasil haverá 1000 brasileiros a vir para cá e, portanto, as nossas instituições terão dificuldade às vezes em acolher isso, não é? Mas a gente faz muito isso, não é? E, portanto, agora a gente até abriu por conta da pressão dos refugiados que está a acontecer na Europa,
não só do Norte da África, mas agora também do leste europeu, a gente abriu e há vários editais até para que sejam desenvolvidas políticas públicas dentro das próprias instituições de ensino superior para promover ações concretas que possam ser adotadas pelas instituições para promover a coesão, para promover a igualdade. Por exemplo, vou-vos só dar um exemplo, quer ao nível municipal, quer ao nível dos municípios, quer ao nível das instituições de pesquisa e de ensino superior, nós temos programas muito ativos de promoção da igualdade de género. A igualdade de género, ou seja, um concurso público, um edital público, uma banca na universidade tem de ser paritária. Ou seja, se não for paritária do ponto de vista do género, tem de ser muito justificada, e a justificação só é aceita se de facto ela for verdadeira. Senão, se você tiver uma banca só de homens, uma banca só de mulheres, ou outros critérios, caso os outros critérios sejam relevantes, por exemplo, uma banca que seja sobre questões religiosas, não deve ter, por exemplo, pessoas de uma só ou de uma determinada religião. E, portanto, essas questões, essas políticas concretas ao nível institucional e ao nível municipal, mas também ao nível nacional, elas resultam muito de editais de pesquisa que são desenvolvidos através de projetos de pesquisa, e há uma preocupação muito grande em colocar os resultados desses projetos de pesquisa ao nível do desenvolvimento de uma sociedade mais coesa e mais justa. Eu sei que Portugal muitas vezes é visto no mundo e na Europa como um país conservador. Isso nas últimas décadas, e mesmo antes das últimas décadas, não é verdade. Embora eu entenda porque é que isso acontece, porque Portugal é visto assim, mas Portugal foi dos primeiros países do mundo a abolir a pena de morte, e em anos mais recentes, ou seja, nós temos políticas públicas muito... A gente legalizou o aborto há muito tempo, legalizou o casamento gay, legalizou a adoção gay, estamos em vias de legalizar a eutanásia, a morte assistida, e, portanto, estamos sempre, nos últimos anos, estamos dentro da própria União Europeia, nos países com políticas públicas mais vanguardistas. E eu, muito honestamente, eu acho que isso resulta de projetos de pesquisa que resultam dessa demanda e desse posicionamento e da transferência dos resultados da pesquisa para o domínio concreto das políticas públicas. É a minha opinião. Alguém quiser fazer mais alguma pergunta, algum comentário para o professor Paulo, nós temos alguns minutos ainda, antes de passar para a nossa próxima atividade, né, que é a mesa sobre ética na pesquisa em arquitetura e urbanismo. Eu queria fazer um comentário muito rápido, até já cumprimentando a professora Margarete, que está conosco já há alguns minutos. Estou muito feliz de vê-la aqui. Obrigado. Eu achei absolutamente pertinente e interessante a fala do professor Paulo, e ela me trouxe uma série de pensamentos, né? Não é exatamente uma pergunta que eu faria a ele, mas é uma reflexão. Talvez desse aí mais uma outra hora de conversa, mas é justamente como é que se dá, como é que entra na relação orientador orientando a questão da ética.
os momentos que, como ele mesmo colocou, das várias etapas da pesquisa, é muito útil aquilo. Não exatamente pelas etapas, mas o quanto a ética ou as várias abordagens éticas se colocam na interlocução entre o orientador e o orientando. Isso, para mim, é um dos maiores desafios, porque não é exatamente o que eu chamaria de uma questão absolutamente instrumental enquanto desenvolvimento da pesquisa, mas é exatamente as várias abordagens e também, eu diria, modalidades em que essa questão aparece na relação entre o orientador e o orientando. Talvez seja os nossos maiores desafios. Eu vou comentar muito rapidamente, que, além de... Não, pensei que tinha terminado, peço desculpa. Como? Pensei que tinha terminado. Não, tudo bem. É porque... Sim, eu não vou me alongar, mas é realmente o quanto isso é importante e difícil. Eu acho que a palestra a sua fala veio justamente iluminar esses momentos, né, que por vezes é interno, mas também é dessa relação, né, de reciprocidade e confiança, enfim. Era isso que eu queria dizer. Eu vou comentar essa questão, José. Para mim é muito cara, porque eu vivo isso todos os dias também como ouvidor do estudante, não é? Eu sou o ouvidor do estudante na minha universidade. É uma figura que não, com os conteúdos que tem aqui, não existe no Brasil. O ouvidor do estudante é um órgão unipessoal da universidade, que existe desde 2007. E essa é uma questão muito relevante. E eu, sem me demorar, sem ser muito demorado nessa discussão, eu gostaria de dizer 2 ou 3 coisas que eu acho que são importantes para discutir isso, né? Desde logo, uma das questões que se levanta é aquilo que eu chamo um pouco, ao nível do doutorado, aquilo que é muitas vezes uma dimensão da fraude institucional. Ou seja, o que é fraude institucional? Muitas vezes a instituição admite para programas de doutorado estudantes que não estão devidamente preparados e em vários planos. No plano financeiro, no plano da formação, no plano do conhecimento das regras, da citação e da referenciação, admite pessoas que não estão devidamente preparadas e não faz um esforço para as preparar para aquilo que elas vão ter que fazer. Às vezes, por exemplo, são pessoas que têm dificuldade em fazer escrita científica. A escrita científica é uma forma de escrever, né? E as pessoas muitas vezes não têm essa competência, têm de ser ajudadas. E muitas vezes o orientador recebe um orientando em que a relação de partida já é uma relação complicada. É uma relação muito complicada. E depois, obviamente, que aí eu também, meio a brincar, eu costumo dizer que a relação entre o orientando e o orientador, naquilo que é a vida de toda a gente, porque o estudante também deveria viver a sua profissão de doutorando como uma profissão. Mas também é filho, também é pai, também é irmão, tem problemas na família. E a relação entre orientador e orientando é como uma vida de casal. A gente sabe isso, não é? Ou seja, tem muita coisa para correr mal. Porque eu costumo dizer, meio a brincar, assim, metade do tempo dessa relação é passada com o orientador a fugir do orientando, né? O orientando muito inseguro e fica correndo, acho que quer tratar o orientador como um pai ou como uma mãe. E o orientador não quer ser pai e mãe, quer ser orientador. E então a gente fica sempre olhando no corredor, tentando escapar de onde vem orientando, porque ele não gruda ali e não sai do pé. A outra parte da relação é o orientando a fugir do orientador, porque o orientador, então e a tese? O orientando ainda não escreveu nada, porque não consegue. Então, quando 2 pessoas passam a vida a fugir uma da outra, isto tem muita coisa para correr mal. Depois, muitas vezes, e aqui quem orienta, né, você chega a um ponto que, às vezes, por conta de uma relação que é ou excessivamente paternalista, ou excessivamente intimista, ou por falta de insegurança do orientador ou do orientando,
como orientador, você se sente quase na obrigação, para não passar uma vergonha, ou a instituição não passar uma vergonha, de reescrever tudo o que o orientando lhe dá. E de quem é esse trabalho? É seu? É dos dois? É do orientando? E, portanto, há aqui, não é? Ou seja, esse trabalho final ele é de quem? É desonesto a gente dizer que é do orientando porque foi você que o reescreveu todo. Ou seja, e outras vezes o orientador não faz nada e se apodera indevidamente do trabalho do orientando. Há orientandos que são muito bons a fazer campo e depois demoram, e o orientador muitas vezes também, ou seja, a gente tem um pouco de tudo aqui. Esta é uma relação difícil, não é uma relação fácil, ou seja, eu conheço muitos casos, e não só no Brasil, não só em Portugal, e no contexto deste Instituto Internacional sediado em Genebra, temos de facto um conjunto de casos e um conjunto de exemplos em que esta questão da relação entre os orientadores e os orientandos gera problemas éticos de diferentes natureza e que são muito difíceis de gerir. E esta, sem dúvida, daria aqui uma discussão muito grande, até porque há aqui também estudantes e orientadoras, e todos nós teríamos certamente alguma coisa a dizer. Seria outra discussão, eu não falei dela, mas me parece verdadeiramente muito relevante. Muito obrigado, muito obrigado. Professor Paulo, quero agradecer por suas palavras. Eu acho que isso traz ainda muitos e muitos momentos de reflexão e de discussão aqui no programa, né? Esses momentos virão com certeza. E é sempre importante a gente estar aqui reunido, pensando em algo que é tão comum a uma vida acadêmica, que faz parte do nosso dia a dia, né? E que muitas vezes a gente não tem tempo de pensar sobre elas, né? A gente tem tempo de pensar nos nossos objetos de pesquisa, como a pesquisa acontecerá, mas esse cotidiano, esse dia a dia e esse pensar a nossa vida e a nossa prática acadêmica é muito importante, e é isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Tem uma série de outras questões também que de alguma maneira fazem parte de dúvidas que eu tenho e de reflexões que eu faço, né? Mas essa questão até do próprio corpo docente, dos programas de pós-graduação, a vida científica na universidade também tem muitas questões éticas que a gente precisa se debruçar, né? E que com certeza ficarão para uma outra oportunidade, né? Eu até diria o seguinte, até as próprias questões, até as próprias palavras-chave, sabe? Que muitas vezes são pegas, que não são respeitadas, né? Com relação aos pesquisadores que já fizeram essas pesquisas. Então, o que fica muito da sua fala para mim aqui hoje é uma frase que eu sintetizo assim: o respeito a quem veio antes de nós, né? Em vários níveis, né? Locais, internacionais, nas publicações, na coleta de dados, nos contatos, né? E nas palavras-chave, porque isso é o que muito me incomoda, né? E eu acho que a gente tem que refletir muito sobre isso. Eu quero lhe agradecer. Para mim, eu fui muito contemplada com a sua fala, muito obrigada, e eu acho que isso é muito importante para os mestrandos e doutorandos que estão aqui conosco. Muito obrigada. Obrigado, Cláudia. Fico sempre contente, muito satisfeito em suscitar algum interesse e alguma reflexão futura que toda a gente aqui presente possa fazer em função dessa intervenção, e ficarei sempre disponível para o que vocês entenderem que eu possa ajudar e debater com vocês. Agora tudo ficou, por um lado, mais fácil, porque a gente pode organizar mais vezes esses eventos. Para mim às vezes fica um pouco mais difícil, porque eu me circulo muito entre Portugal e a América do Sul. Eu acabei de chegar do Brasil na semana passada e quando estou no Brasil eu fico fazendo bancas que começam às 9h30 em Portugal, que agora são menos 4 horas. Ou seja, eu me levanto muito cedo no Brasil, e depois no Brasil as universidades têm uma tradição de fazer coisas à noite, né?
E então ainda estou trabalhando à noite. E quando estou aqui em Portugal, como estou agora, eu estou de saída agora para a Argentina domingo. Quando estou aqui em Portugal, acabo também por estar no meu horário, mas também no vosso, e portanto, por um lado ficou mais fácil porque a gente, através do Zoom e desses mecanismos, debate mais facilmente. Por outro lado, é um bocadinho mais cansativo, ou seja, isto aumentou aquele ritmo frenético, e vocês mesmo estando num país como o Brasil, acho que também sentem que estas ferramentas aumentam um pouquinho aquele ritmo frenético, as exigências que dificultam que a gente às vezes seja íntegro, que seja inteiro, né? Porque a gente fica tentando se dividir por demasiadas coisas e às vezes fica mais difícil, mas apesar de tudo acho que a gente, tendo valores de referência que são os valores do mundo académico, e essa questão do respeito, de respeitar os outros, de respeitar a diferença, acho que é muito importante. Eu trabalhei em universidades brasileiras que têm cotas para minorias, mesmo em Portugal a gente discute muito o acesso. Em Portugal há uma coisa que é possível, que é raro em outros países, ou seja, mesmo alguém, imaginem um tiririca, em Portugal pode entrar na universidade, ou seja, tem uma via de acesso própria à universidade. E acho que essas coisas e o respeito pelo conhecimento, ou seja, se o valor do conhecimento é o valor que define o nosso ethos académico, acho que esse respeito pelo conhecimento, por aquele que está dentro da academia e por aquele que está fora, é o maior reconhecimento, é a maior responsabilidade que nós podemos ter perante os outros que já nos antecederam e que vivem ao lado de nós sem estarem dentro da academia, e portanto todo o esforço que todas e todas nós possamos aqui fazer para respeitar isso, acho que é fundamental. Professor Paulo, muito obrigada por suas palavras, né? Como os meus colegas já falaram aí, elas calaram fundo. Eu acho que é um momento da gente agora digerir, né, tudo isso e tocar adiante, levando em consideração tudo que você falou aqui. E eu, mais do que uma pergunta também, eu queria fazer um comentário a respeito dessa relação, né, que você falou agora para o final, orientador, orientadora, orientando, orientanda, que basicamente é uma relação que se dá dentro da própria universidade, enquanto, né, este aluno, esta aluna está desenvolvendo a sua pesquisa. Mas a gente também, em alguns casos, a gente observa que essa questão ela ultrapassa os muros da universidade, da academia, quando esse aluno, quando essa aluna sai, né, quando ele conclui a sua pesquisa, e nesse momento, né, ele esquece quem veio antes dele, ou quem estava ao lado dele no momento da sua pesquisa, né, que desenvolveu a pesquisa junto com ele. Isso eu acho que é uma outra questão que muitas vezes a gente não leva em consideração, porque talvez não seja tão comum isso, mas isso acontece, né? Ou seja, fora da universidade, quer dizer, aquele pesquisador já está fora da universidade, mas ainda tem um vínculo que foi a pesquisa desenvolvida com seu orientador, mas ele esquece desse vínculo, né? Então, isso eu acho que é uma outra questão que torna mais complexa, porque, claro, esse aluno, esse pesquisador já está desvinculado da universidade, mas isso acaba acontecendo e nos toma bastante tempo e dor de cabeça, né, para, enfim, tentar, né, lidar com isso de uma forma que a gente possa estar reivindicando ainda os nossos direitos, né, digamos assim, como orientador, como orientadora, em função de um trabalho realizado em conjunto, né, mas que quando há essa desvinculação, a gente acaba um pouco sem saber, né, e aí, né, como é que se lida com isso, né? Eu acho que em nenhum regimento, em nenhum código isso está escrito, mas é uma questão que acontece. E era isso. Obrigada. Esse é sem dúvida um desafio grande. Eu acho que poderá haver várias maneiras de lidar com isso,
Mas eu acho que é fundamental a gente criar desde o início, quando esses estudantes chegam, criar um sentido de comunidade, um espírito de comunidade, um espírito de integração, porque mesmo se a gente olhar para o padrão, por exemplo, do plágio, para o padrão do desrespeito, a gente sente sempre muito mais dificuldade em desrespeitar aqueles de quem nos sentimos próximos. É sempre muito mais doloroso trair aqueles de quem nos sentimos próximos. E, portanto, o espírito, a criação de um espírito de comunidade, de um certo espírito até de família, e que as instituições devem promover integrando essas pessoas, elas terão mais dificuldades saindo, em se separar, em cortar esse cordão umbilical, porque se elas o fazem é porque provavelmente também nunca se sentiram verdadeiramente dentro de qualquer coisa. E há muita coisa que eu acho, Selma, que a gente terá de fazer, tem de fazer na gestão da nossa vida coletiva dentro das instituições de pesquisa e das universidades, para reforçar isso, mas é um desafio grande, sim, porque a gente sente um pouco, às vezes, essa ingratidão, né? Essa ingratidão desse afastamento ou dessa separação. Mas eu entendo o que você está dizendo, e eu muitas vezes também acabo sentindo isso, como todos nós, num ou noutro momento, a gente sente um pouco tem um pouco esse sentimento.